Para. Pois eu, seu Jorge, acho lamentável essa sua pregação. Estou com os pés cheios de bolha calçado naquele trem de massa que você estava ali. Os pés cheios de bolha. Desculpa. Não dá para zombar. Os pés cheios de bolha. Para Deus lhe dar uma estratégia, o que o Senhor fez. Desculpe. Vou contar uma história. O Senhor conhece a Bíblia. Depois que Elias teve uma vitória retumbante contra os profetas de Baal. Eu vou lhe perguntar onde está isso na Bíblia, o senhor deve saber. Ele virou um gatinho pequenininho, se esgotou e foi para a caverna. Foi para a caverna sofrer. Não sou nada disso, sou pequeno, estou moído, estou resto. O resto daqui eu não saio. Sai? Não sai. Eu vou mandar os corvos para te dar comida. O senhor não esperou o corvo te alimentar. O senhor foi se alimentar sozinho. Sabe, esse ímpeto de Jim Jones, desculpa. Você sabe que o Estado Islâmico, a jihad islâmica, você sabe por que o homem bomba se explode? Porque ele diz que Allah está esperando ele com um banquete e 70 virgens. O que isso quer dizer que Deus está esperando no céu com uma geladeira cheia de Coca-Cola? Calma, depois dos seus filhos terem sido harmonizados. Desculpa, eu posso até estar errado e posso estar. Eu sou um ser humano. Sou um cara que tem um raciocínio lento. E de 3 vestibular. Não tem essa capacidade toda de montar raciocínio. Mas o seu é lógico demais. O seu é lógico demais. Não é nada meu, ô doutor. Está ali na imagem. O que eu estou te colocando é ponto por ponto. As pessoas da sua cidade, as mais simples, começaram a fazer a leitura que eu fiz. As pessoas mais simples desse estado, as mais indoutas, começaram a fazer a leitura que eu fiz. As pessoas mais indoutas do Brasil começaram a fazer a mesma leitura. A mesma leitura. Deus, ao invés de dar uma estratégia para ganhar linhagens, primeiro fez seus 2 filhos virar carvão. Os seus pastores disseram que você tinha que descansar. E você disse não, eu não descanso. Descansa sim, Jorge. Você botou o chinelo e foi comer na lanchonete. Eu estou cumprindo o meu papel. Eu nunca fiz uma denúncia contra você. Eu não conheço você. Eu não sei, nunca vi os seus filhos ver no jornal e morro de dó. Acho até que o Ministério Público tinha que requerer a imprensa, porque tinha que botar uma tarja, é o rostinho das crianças. A exposição é deles, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Acho até que nem tinha que ser foto inteira do rosto deles. Como faz? Como faz? E a partir dali, o Senhor não tirou mais os óculos. E em nenhum momento eu senti indignação e um compulsivo choro do Senhor. Muito bem vestido, com óculos muito bem espelhado, com celular tirapolo muito bonito também. Ao contrário do que eu imagino, do que eu já vi. Sacerdotes de 50 anos de sacerdócio, 30 anos de sacerdócio. Homens e mulheres que deram a vida pregando o Evangelho do Reino. Que não encontraram nada pronto. Que foram os gravadores que chegou na porta de um e de outro. Que se sacrificaram, que pagaram o preço. E que viraram um pó diante da perda de um filho. Pode ser um modelo novo, o mundo está globalizado. Pode ser um modelo novo de se encarar a morte de um filho. Eu faço essa leitura e eu estive com os delegados do seu inquérito. O seu inquérito estava sob segredo de justiça. E sabe o que eu tive com eles?
Não foi para tirar nada deles. Eu tive para respeitá-los, porque eu faço em todo o Estado. Até porque eu estava chegando aqui e estava me colocando à disposição. Porque uma CPI tem celeridade para fazer as coisas acontecer, porque CPI é justiça de si mesmo. É judiciário de si mesmo, digo. E eles não me falaram nada. Não me falaram absolutamente nada. E o processo investigativo começou. Sobre o senhor, pesa algumas coisas absolutamente difíceis. O Jorge Alves, ou George, como você gosta de chamar. E a partir desse momento não me referirei a você nem em rede social, nem em nenhum lugar, falando pastor. Porque isso virou um pano de fundo para que as pessoas pensem que todo pastor pratica isso, todo pastor faz a mesma coisa. E eu comecei a assertiva dizendo que as coisas não podem ser dessa forma. O cidadão George vai responder pelo seu crime. A partir daí, bom, você está sendo investigado se é que tem o seu crime. O que eu fiz foi o meu raciocínio com você. Desse raciocínio que eu fiz, em algum momento você errou ou você está certo? Não entendi sua pergunta. Do raciocínio que eu fiz, desde o começo até agora, do raciocínio que eu fiz, da leitura que eu fiz, existe algum momento que eu errei, ou errei em todo momento, e você está certo? Ou existe alguma coisa que você se arrepende, como ter ido para a rua, para a lanchonete, pegou de tênis com o pé cheio de bolha, que eu não consigo, doutor, ninguém consegue calçar um tênis com o pé cheio de bolha. Ninguém consegue. E até porque seu pé não estava cheio de bolha. O senhor já tinha tirado tal curativo, já estava muito bem alinhado. Eu errei? Ou alguma coisa de tudo isso que eu montei, alguma coisa que o senhor se arrepende? Eu me arrependo de não ter mantido o que eu realmente estava sentindo, a dor que eu realmente sinto até hoje pela perda dos meus filhos, e não ter passado isso. Mas eu me arrependo, sim. Eu deveria ter me mantido, ficado quieto, ficado tranquilo, porque eu sinto até hoje a dor que eu sinto, eu choro todos os dias, como chorei todos os dias pela morte dos meus filhos. Está bem. Você tem chorado? Todos os dias. A investigação conclui que o senhor cometeu um homicídio. E essa conclusão que é pública, que é página nos jornais do Brasil todo e do mundo, semana viu o jornal de Miami, onde o senhor estrela as páginas principais. Acho que a matéria é mais ou menos o monstro gospel, uma coisa nesse sentido. Deus jamais cometeria um erro, uma tragédia, para depois da tragédia lhe dar uma estratégia para salvar Linhares. Assim, eu não sou doutor em Deus, muito pelo contrário. Mas eu sou um ser humano, que posso raciocinar, que posso fazer leituras. Quando eles decidem que houve homicídio, a partir dos laudos, a partir a partir da necrópsia e das perícias, conclui coisas muito sérias, porque eles são duas crianças. O crime contra a criança é hediondo, e eu também sou o autor disso, sou o relator dessa proposição que fez disso crime hediondo. Eles concluem que as crianças foram espancadas, abusadas sexualmente e queimadas vivas. A partir daqui eu quero fazer algumas reflexões com você, e aí você me responde se quiser. Se não quiser, não responde.
O sangue encontrado na sua residência, embora o senhor tenha lavado, não precisa menear a cabeça. Quando ele der a palavra, o senhor diz: é mentira, não procede, ou não vou falar. Quando o sangue encontrado é de um dos seus filhos, e aí eu lhe pergunto: o senhor pode explicar por que tinha esse sangue dentro da casa? Pode? Pode responder. Ou não responder? Não quero responder. Tá bom. No exame de esperma, tem PSA no bumbum das suas crianças. Eles foram abusados sexualmente. PSA, deixa eu ver, é uma proteína ou substância como queira. Quando você faz exame de próstata, o médico pede. Você pode ler o tamanho da sua próstata pelo sangue. Quando o médico pede essa referência. E sabe se ela cresceu ou não cresceu. Como isso não tem mulher, só homem tem isso. E isso foi encontrado nas duas crianças. Te faço uma pergunta junto com essa. Você foi abusado na infância? Fui. Carrega esse trauma até hoje? Não. Não? Não. Como é que recebe a perícia de que o seu PSA, é o seu, foi encontrado no bumbum das crianças? Como responder isso? Respondo: isso é uma mentira. Mas é laudo técnico, é ciência, não é invenção, não é ilação. Responde aí. Responde aí. Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Você quer chorar? Consegue chorar? Eu não fiz isso. Você consegue chorar? Chora. Eu não fiz isso. Tá bem, tá bem. Ok, vamos prosseguir. Ou quer chorar mais? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Os laudos, o homicídio apontado no inquérito dos delegados, diz que eles foram queimados vivos. De sã consciência. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, senhor Jorival. Olha para mim. Para que o senhor não está conseguindo chorar. Olha para mim. Você é um homem temente a Deus? Eu sou. Então quem teme a Deus não mente. Olha para mim, me responde. Como homem, porque aqui sentou um cara que abusou de uma menina. E quando eu perguntei, ele falou assim: sou réu, confesso, doutor. Você abusou? Abusei. Eu acredito na recuperação daquele cara. Abusei. Você está arrependido? Estou. No momento de doideira, eu fiz uma doideira. Perdendo a minha vida. Eu tenho 28 anos de idade. Mas um dia eu vou saber. E vou mudar. Eu acredito. Aí os outros chegam aqui e falam: é mentira. Sim, mas é técnico. Não, mas é mentira. Quer dizer, a ciência está com a mentira, tu está com a verdade. Não, mas é, não, eu vou acreditar na recuperação de um cara desse. Eu estou te perguntando o seguinte: de sã consciência, no quarto daquele tamanho, não tem como um pai entrar e não achar dois meninos que estão gritando. Eu estou errado? Não, você pode dizer que eu estou errado, não tem problema. Você está no seu direito. E eu sei que você está na desvantagem. Porque depois na CPI é desvantagem, você está na desvantagem. Depois na frente do juiz está na desvantagem. Depois na frente do delegado, da promotora, tudo isso você vai passar ainda. Está bem? Mas é sua oportunidade. Você teve coragem de dizer que foi abusado na infância? Agora? Você teve coragem de dizer que errou no comportamento após a morte dos meninos, de estar andando para lá e para cá, né?
de estar fazendo bravata na igreja de tênis bonito. Tudo isso. Não é difícil, desculpa. Porque um pai molharia uma desgrama de uma toalha, jogava no chão, pisava em cima. Um pai enrolava numa toalha molhada. Aquele quarto é muito pequeno. Me diga, é difícil achar 2 crianças naquele quarto? Diz na consciência. Coisa de homem, ou homem de Deus, do jeito que você queira. Você está dizendo que você é homem de Deus, eu vou acreditar. Quem sou eu para dizer que não é? É difícil. Você sabe que a libertação do homem começa no seu arrependimento. Você já deve ter pregado isso muito. A verdade é que liberta. Sem verdade não tem liberdade. Esse inquérito sim, sozinho seu aqui, com mais boa vontade que seus advogados tiverem, você pode contratar os bambambam do bambambam. Vão levar 200 anos para você ter uma resposta. E se no final provar que você não fez nada mesmo, vai levar mais de 30 e vai sair no rodapézinho da Gazeta da Tribuna assim, ó, o cara era inocente. Tu vai esperar? Vai pagar para ver? A verdade vos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Responde com pureza da alma. É difícil no tamanho daquele quarto encontrar 2 crianças? Pureza da alma. Coisa de homem. Você não tem cara que põe o galho dentro. Você não tem. Você acabou de assumir aqui. É difícil encontrar 2 crianças num quarto daquele tamanho. Fala para mim. Para mim não, você está falando para todo mundo. Está falando do mundo. O mundo pode te ver como um monstro, como um estupor do mundo. Mas você tem oportunidade. Que dia você vai falar para todo mundo? Você não é isso, tá bom? Você surtou? Você teve um surto? Não, não surtei, não. Não surtou? Então responder, é difícil encontrar 2 crianças no quarto daquele tamanho? Você também respondeu outras coisas. Eu não fiz nada. Você não fez nada, só responde. Você é inocente. Mas é difícil. Eu sou inocente. Você é inocente. Tá bom. Tá bom. Mas é difícil botar 2 crianças no quarto daquele tamanho? Pureza não. É difícil. Responde, cara. Responde. Eu estou te ajudando. Porque quando você chegar na frente do juiz, na frente do Ministério Público, você já vai estar enviado. Não dá para carregar essa mentira. Não dá para carregar essa mentira. Eu não estou mentindo, eu não fiz nada, eu não estuprei os meus filhos, eu não bati fogo nos meus filhos, eu não bati nos meus filhos, eu não fiz nada disso. Eu sou inocente, eu não fiz nada disso. Certo. Você supõe que entrou uma terceira pessoa lá? Eu não sei. Mas eu te fiz uma pergunta e você não quer me responder. É só dizer que não quer. É difícil achar 2 crianças no quarto daquele tamanho? Eu prefiro não responder. Tá bom. Mas você sabe que tem tipo de resposta que não respondendo, respondeu. Eu soube que ainda existem coisas técnicas. Esse inquérito vai para mim depois. Ele já lhe fiz o inquérito para mim depois. Possivelmente eu lhe convocarei novamente. E vou ouvir você em Brasília. E se eu não conseguir ouvir sua esposa hoje, porque ela também está convocada para hoje, e, senhores advogados, eu vou fazer uma cariação entre os 2. Assim, mas a cariação de lei, como eu estou fazendo aqui agora. Assim, só para poder entender que nós, a partir desse advento, Jorge Evaldo, nós precisamos tirar uma lição para a nação e para o mundo. A partir desse advento, se esse país não aprovar prisão perpétua para quem comete um crime bruto como esse, nós nunca mais o faremos. Ou não temos o menor respeito pela infância nesse país. Eu sei que você tem muitos seguidores, muitos adeptos. E até leio algumas coisas de alguns deles me xingando nas redes sociais. E um deles até me telefonou. Gravou áudio. Achou uma loucura a pessoa gravar áudio. Áudio é a maior besteira, porque você gravar áudio vira documento. Né? Eu até sugeri ele, olha, você gosta tanto, você respeita tanto o seu pastor, se apresente para depor. Vá ao Ministério Público, vá à polícia. Diga o que você sabe. Mas eu não vou conversar com você. Eu vou ouvi-lo aqui. Eu lamento. Qual a sua idade? 36 anos. Eu lamento
Se eu tivesse 36 anos de idade, eu te garanto que eu não era senador, eu estava lutando no MMA. É claro que eu adoro, mestre, eu adoro, né? Estava saindo na porrada por aí, entendeu? 36, tu é um menino, bicho. Tu vai ficar podre na cadeia. A verdade liberta. E tu tem uma oportunidade desse povo tudo embora, essas redes sociais, o mundo está te vendo, dizer, pô, pelo menos o cara tem dignidade de falar alguma coisa. Quando você assume aqui, você acha que os seus adeptos e seguidores que estão lá em Ares, esses que matam e morrem por você, eles tomaram como surpresa. Você dizer, estou arrependido de ter feito isso, devia ter ido para a caverna, feito Elias. Desculpa, eu não estou querendo ensinar a Bíblia para você. Eu estou querendo citar essas coisas para poder dar fundamento ao que eu estou falando. Mas você está diante de um quadro horroroso, porque são duas crianças. E segundo, é porque os laudos são técnicos, não é conversa fiada. E depois, essa substância é sua. Essa substância encontrada neles é sua. Como explicar? Eu até, se fosse psicólogo, tivesse essa formação, não tive também, até gostaria, mas não tenho essa capacidade, até porque sou muito, como é que fala? Muita adrenalina, né? Não tenho condição de raciocinar lentamente. Mas o fato de você ter dito que abusou na infância, por isso foi abusado, por isso que eu te perguntei. A pessoa pode ter abusado na infância, de cada 10 pessoas abusadas na infância, 7 vira abusador. De cada 10 abusados na infância, 6 vira abusador não para ter prazer sexual, mas para devolver o sofrimento que lhe foi imposto. Eu jamais abusaria dos meus filhos. Eu jamais abusaria de qualquer pessoa. Eu não abusei dos meus filhos. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu só estou dizendo que foi encontrado lá. Tudo bem? E isso você vai ter um longo período da sua vida para poder explicar. Eu avalio, né? E você não sai mais da cadeia, da minha avaliação. Como você é muito novo, tem 36 anos, eu avalio que dá para 70, mais ou menos. Você terá as suas chances, não sei o que será, não sei que você prove concomitantemente de que nada disso praticou. Pode ter havido algum erro no percurso? Pode. Na investigação? Sim. Os investigadores são humanos, são. Mas não dá para querer livrar um crime dizendo que, porque foram muito truculentos na investigação, porque voltaram lá de novo, porque fizeram, porque teve isso e isso na investigação que não devia ter, isso e isso que não devia ter, é penduricalho, é só moldura, é só moldura. Nós estamos tratando do quadro, não da moldura. O resto é moldura. Porque o advogado vai entrar, porque o delegado tal foi truculento. Tudo bem, isso, tudo bem, entra na corregedoria contra ele, mas tudo isso é penduricalho. Nós estamos falando do quadro, nós estamos falando nós estamos falando do Senado, nós estamos falando do quadro. Nós estamos falando do quadro. O que você avalia? Por exemplo, eu sei que você é inteligente. Eu vi você falando ali. Eu vi você falando ali. E as informações que eu tenho a seu respeito é que você é convincente. Que você raciocina bem, rápido, é convincente e tal. Eu vi, realmente, eu vi. Eu estou falando aqui, você está viajando, tá? Eu imagino. Mas esse sangue que foi encontrado lá é de um dos seus filhos. Você imagina o quê? Assim no seu raciocínio, já que você disse que não machucou, que não matou eles e que eles não foram espancados. Porque se na verdade, se a perícia estiver certa, pelo que foi colocado, espancamento, abuso, espancamento e queimados vivos, cabe o crime de tortura também. Cabe o crime de tortura. Você tem uma soma honrosa. Cabe o crime de tortura. Aí você tem uma soma honrosa. Você consegue se lembrar se algum deles se machucou, se houve alguma coisa onde eles conseguiram encontrar esse sangue que é de um dos seus filhos? Eu não fiz nada, eu não matei os meus filhos, eu não abusei dos meus filhos, eu não fiz nada disso. Mas esse argumento aí não me salva, não. Eu não fiz nada disso. Estou perguntando, você pode ter lembrado para nós, eu me lembro que cortou o pezinho, fiz o curativo, sei lá, o outro machucou o dedo, brincando, não sei o que e tal, mas o sangue é deles.
Quando colocaram luminol, eu acho que o novo nome de Jesus tinha que ser luminol. Porque Jesus é igual ao luminol, onde bota aparece tudo. Assim é Jesus. Boa mensagem, né? Jesus é feito luminol. Onde ele é colocado, tudo aparece. E o tal do luminol fez aparecer o sangue na sua casa, ainda que você tivesse lavado. Você se lembra que algum deles foi se machucado pelo sangue de um deles? Não lembro. Ou lembra? Prefiro permanecer calado. Lembrou. Você teve outro filho, não foi? Que morreu? Vocês tiveram outro filho? Sim. Uma menina ou um menino? Menina. Morreu de quê? Invaginação intestinal. Invaginação intestinal. Que desgrama é isso? Invaginação. Algum médico pode dizer isso? Né? O que é? Não sei, eu não sei mesmo. É algo que dá no intestino. Não sei direito. Mas por que o nome invaginação? Que é o nome falado que aconteceu. Uhum. Morreu por quantos anos? 3 meses. 3 meses. Em São Paulo ou Linhares? Valadares. Morou lá também? Não, nós tínhamos ido no culto, ela passou mal e nós tivemos que ficar lá e ela faleceu lá. O mais novinho está vivo, tem quantos anos? 1 ano. O nome dele? João. Está com a mãe? Sim. As informações que eu tenho é que a mãe, ela está completamente destruída. Eu espero que seja indignação. Eu espero, por isso que eu gostaria de ouvir, porque eu a vi muito firme com você na lanchonete. Sua esposa sabia tudo sobre você? Sim. Quando você percebeu que as crianças estavam mortas, ou não percebeu, só percebeu no dia seguinte, quando os bombeiros chegaram? Quanto tempo depois que você percebeu que já não podia mais entrar no quarto? Quem chamou o bombeiro? Foi você ou seu vizinho? Pode falar isso aí, né? Eu saí gritando e alguém lá chamou. Eu saí gritando, correndo, gritando e alguém chamou o bombeiro que é perto da minha casa. Você saiu gritando o quê? Para me ajudar. O bombeiro veio e o bombeiro disse logo de cara que estavam mortos ou não? Não. Algum deles saiu com vida ainda? Não. Não ficaram carbonizados lá mesmo, né? Sim. Morreram agora abraçados? Não sei. Dizem que sim. Eu estou errado, se eu tivesse visto, eu acho que eu vi uma entrevista sua dizendo que eles morreram abraçados. Então, disseram que sim, eu não tenho a certeza. Eu não vi, eu não cheguei a ver, não me deixaram ver. Eu estava muito desesperado, estava muito mal no dia. Mas na sua palavra você não disse disseram sim. Você disse que eles morreram abraçados. Essa frase que apresentou agora. É o que eu vi, por isso que eu estou perguntando. Disseram que sim. É isso que eu estou dizendo, senhor. Não, sim, mas a frase, quando eu ouvi, por isso que eu perguntei, você disse que os meus filhos morreram abraçados. Você não disse, não está lá que você disse que foi, que disseram a você. É por isso que eu estou perguntando. O que você imagina assim no seu coração de sacerdote? Por que esses meninos morreram abraçados? Assim, quando você faz a leitura, fecha o olho, você os conhecia muito bem. Eles se gostavam? Eles se gostavam? Eles se gostavam, eles? Sim, com certeza. Eram amigos. Sim. E você imagina por que eles se abraçaram? Porque um não conseguia ajudar o outro? O que foi? Não sei. Não imagina o que foi? Não imagino. Mas um pai que conhece um filho numa cena como essa, imagina. Imagina. Morrer abraçados. Será que não é dizendo assim? Já viu um filme que diz Esqueceram de Mim?
esqueceram de nós. Estamos sozinhos. Papai entrou aqui, apalpou as camas, bateu nas portas, bateu nas paredes, pegou da cortina, mas não achou nós dois. Vamos morrer abraçados. Porque isso aqui é muito grande, papai, coitado, andou aqui no meio da fumaça e não achou nós. Papai deve estar com os pés de carne viva. Doutor, me desculpa, o senhor será ouvido outras vezes. Penso que esse inquérito vai se deslocar para a mão do Ministério Público. Também vai se deslocar para nós. E sei perfeitamente que eu preciso convocar você outras vezes. Eu perguntei se eles haviam quebrado o seu sigilo telemático, ou seja, o seu sigilo de e-mails nos últimos 5 anos. Eu estou pensando em quebrar o seu sigilo telemático, o seu sigilo de e-mail nos últimos 5 anos. Pergunto uma coisa ao senhor. Se eu quebrar o seu sigilo telemático dos últimos 5 anos e cruzar o seu sigilo telemático dos últimos 5 anos, eu não vou encontrar nada? Não. Dos últimos 5 anos não vou encontrar nada? Não. Eu vou esperar o final do inquérito com todo respeito. E se isso não for feito, eu farei. Eu farei. Penso que todo tipo de busca é importante para o senhor que diz que é inocente. Antes de encerrar, vou lhe dar um conselho. Dizer eu não fiz, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu não vi nada, eu sou inocente, eu não matei, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Isso não vai resolver. Não vai lhe inocentar. O que você fez é grave. Grave, grave, grave. E só a penitência pode te salvar. O senhor se botou na posição de sacerdote por 3 anos. Deixa eu te falar uma outra coisa da Bíblia, para encerrar com você. Quando Judas Iscariotes traiu Jesus, ele estava decepcionado com aquele que usou o tempo dele por 3 anos. Ele podia estar fazendo outra coisa. Jesus ocupou ele. Ele sonhava com um reino terreno. Ele queria ser ministro da fazenda. Depois descobre que o cara estava dizendo sobre meu reino eterno, meu reino eterno, não era aqui mesmo, não. Ele estava decepcionado. Quando o vaso de alabastro é quebrado, ele fica indignado, porque ele acha que aquilo tinha que ser vendido. E foi um desperdício. Ele sai e vai e entrega Jesus por 30 moedas, 30 dinheiro. Escute. E de repente ele entra em desespero e se enforca. Mas o que matou Judas não foi o fato de ele ter traído Jesus. O que matou Judas foi a impenitência. Vê se você me entende. Quando Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retire em mim o Espírito Santo. Davi foi o pior pai de família que a Bíblia fala. Aquele dia, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus por causa da penitência, o arrependimento. O arrependimento fez dele um homem segundo o coração de Deus. O que matou Judas foi a falta de arrependimento. Foi a falta de penitência. Faltaram a Judas as palavras de Davi. Faltaram a Judas as palavras do ladrão da cruz. Lembra-te de mim. Se ele tivesse se penitenciado, nós hoje não chamaríamos ele de traidor. Ele já teria sido canonizado. A Igreja Católica teria feito dele um santo, que se arrependeu, traiu e se arrependeu. Os evangélicos estavam no púlpito falando do único homem da história que traiu Jesus e se arrependeu e foi salvo pelo arrependimento, porque o arrependimento salva e muda. Você só tem uma chance, rapaz. É a penitência, o arrependimento. Uma chance de minorar a sua consciência. Uma chance de minimizar o seu fardo. Eu não estou falando nem sobre as questões penais, porque essas, elas são terríveis.
Elas são terríveis e você vai ter que lutar com elas. Até porque agora eu estou mais consciente disso quando eu estou vendo a sua defesa, como você se defende. Meu filho, não falo. Não fiz. Esse tipo de argumento não vai levar a lugar nenhum. Reflita na minha palavra. Os penitentes se libertam. Porque a penitência é o caminho para a liberdade. Imagino que você tomou posse desse versículo muitas vezes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou reconvocar você. Vou esperar um pouco para saber as informações se eu vou ouvir a sua esposa, respeitando esse estado emocional dela, até porque não tenho nada para julgar, não conheço nada que incrimine ela, não conheço nada que coloque ela dentro da cena do crime, não ouvi nada, não li nada nos jornais falado pelos delegados, não sei de nada, eu só estou chamando. Aliás, ela não sei nem se eu convoquei ou se eu convidei, não sei. Porque eu convidei ela. Ela não é convocada, é convidada. Porque ela não está dentro desse cenário só para eu poder entender um pouco mais. Antes de encerrar esse artigo, eu gostaria de agradecer a Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos conduziu durante esses 2 dias. Ninguém tem nada contra o ser humano. Não gostaria de estar aqui, Jorge. Coração. Não gostaria de estar na posição que eu estou. Não me sinto bem com isso. Isso não me deixa feliz, não me deixa alegre. Tudo que eu gostaria é que seus filhos estivessem vivos. Que você não estivesse aqui passando por isso. A sua esposa passando por isso, as pessoas de Linhares que conviveram com você, os seus. Não gostaria. Nem o mais vil daqueles que por aqui passaram. E o mais vil daqueles que têm passado, Brasil afora. Eu não gostaria, eu gostaria mesmo de estar fora, porque por não ter criança, por não ter drama de criança, por não ter abuso, por não ter violência, violação de direito de criança. Mas foi a mim que Deus confiou essa missão. Como confiou a missão àqueles que fazem a investigação, aqueles que de posse denunciam ou não denunciam, que é o Ministério Público, e o Judiciário que sentencia. Sou eternamente grato aos servidores dessa casa. Grato aos servidores da casa. E me permitam, antes de encerrar os trabalhos, nesses dias 24 e 25, realizado pelos seguintes servidores. Muito obrigado ao Dr. Éder Pontes da Silva, doutora Gladys Henrique Espinha, Dr. Lorenzo Valorene, procuradora, minha amiga, doutora Catarina, vocês são meus amigos também, doutora Catarina, todos da Segurança Institucional, Inteligência do Ministério Público, coordenador Dr. Sérgio Werner, Coronel Celso Lúcio Ferrari, assessora militar Capitão Ada, Davidson Sepúlveda, técnico de som, Garçom Adalindo, Vanderlei Francisco, cerimonial Flávia Vasconcelos e Lívia Batiste, assessoria de imprensa do MP, Rubens, Defensoria Pública do Espírito Santo, muito obrigado, pessoal do Sejus, imprensa do Estado, Secretaria de Comissão, Emilson Prado e Donaldo Portela, meus assessores, consultor do Senado, doutor Ernesto, meu assessor, minhas assessoras, doutora Damares, Janaína e Renato, acrescento o nome de Adriana Escobar, Eusmar, todos aqueles que estiveram em volta de mim, o nosso escritório aqui, os plantonistas conosco o tempo inteiro, muito obrigado.
e voto um requerimento que vou formalizar na terça-feira um ofício sugerindo ao secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo que coloque na ficha funcional, não sei qual é o termo, o assento ficha funcional dos servidores nesse caso, a ficha dos delegados da investigação, dos bombeiros militares, dos peritos, escrivães, agentes, auxiliares de perícia, médico legista, que a ficha funcional deles receba esse assento. É um ofício que farei, entendendo que a despeito de tanta dificuldade, e uma delas é a pressão 24 horas por dia, a sociedade quer resposta, a imprensa não sossega, mas pelo bom trabalho feito, inclua-se investigadores e agentes. Investigadores e agentes se incluam. Encerro essa oitiva. Encerro o seu depoimento. E você é um jovem de 36 anos de idade, muito jovem, muito caminho para seguir. Mesma idade que o delegado Padroninho. Muito caminho para seguir. Quase a idade da minha filha, mais velha. Marina, que está sentada ali, não tem ainda 36, mas está mais perto de chegar do que não chegar. Não é que eu sou muito velho, elas nasceram, eu era novo demais. Muito caminho. Desejo que na sua reflexão, nada que possa não lhe acrescentar ou te ajudar, não esconda. Não esconda, se ajude. Se ajude. Quando você fala do seu arrependimento, eu espero que ele seja um arrependimento que permeie todo esse processo, seja um arrependimento para o processo como um todo. Está encerrada a sua oitiva. Pode levar. Declaro em nome de Deus, está encerrada a sessão da CPI dos maus tratos infantis entre crianças e adolescentes do Brasil, no Estado do Espírito Santo. Tô ligado, mas depois a gente já deixa, por exemplo, Deixa eu
Vai com Deus. Então, só pensa aqui. E eu saber que ele é o tipo de pessoa, né? Assim, a gente. Ele falou. João, aí. Quanto vocês têm como falar comigo? Ah, não, tudo tranquilo. Sabe se foi ter alguma coletiva? Ah, vi na cadeira. Aí ele sofreu ali com a câmera. Sim, mas eu falava, o cara vai sair, Vai gravar com alguém aqui ou já gravaram? Acho que vai rolar alguma coisa, não gravaram ainda nada não, acho que vai ser Magno Malta. vai falar com eles primeiro, Mas entrou só aquela hora para poder extrairmos de maneira a termos elementos para propor uma legislação preventiva ou até mesmo mais legislação punitiva, como ocorreu com a fala da mãe da Tainá aqui, quando acariada com Ademir Lúcio. O balanço aqui foi absolutamente positivo. Encerramos a oitiva com o George, embora sem qualquer tipo de aprofundamento no inquérito, porque ele não veio à minha mão, mas eu penso que o ganho foi muito grande, a linha que eu defini para poder conduzir, a maneira como eu conduzi, como eu entendi que ia fazer, até nessa linha por conta de essa exploração de que ele era pastor, e buscar na vida dele, e seguir com a vida dele, e levá-lo até chegar ao ponto de começar a fazer os questionamentos, como fiz, e ele assumir que se arrepende. Quando chega nas questões do crime, a gente não tem mais aquele cara incisivo de óculos espelhados, mas um cara que diz que eu não fiz, eu sou inocente, e fica patente. Mas, senador, esse processo ainda não foi concluído ainda, né? Nem o inquérito foi concluído ainda. Então, essa não seria uma condução de forma a deduzir uma culpa que não foi ainda oficializada pela Justiça? Mas isso serve para a Justiça. Essa é a importância da CPI. Porque CPI é um inquérito parlamentar. O que ele disse ali serve para o inquérito dele. O nosso relatório serve para a formação de juízo do juiz e também para o próprio inquérito, porque o nosso relatório como inquérito vai para o Ministério Público. Então, o fato de ter ouvido essa linha que eu conduzi aqui não é a linha de condução da investigação. A investigação era completamente outra. Era elementos, era o cenário, era buscar tecnicamente, buscar para arrumar a prova material. Eu conduzi de forma, no meu entendimento, para levá-lo a assumir a sua culpa. Para levá-lo a assumir a sua culpa. E foi como eu fiz, né? Da maneira como eu conduzi, como eu imaginei, deu certo. Deu certo. O fato é que muitas vezes as pessoas dizem, mas como eu não tenho inquérito na mão, não tenho elemento, como é que eu vou inquirir? Como é que eu vou perguntar? Mas eu sabia exatamente o que eu queria perguntar, eu sabia exatamente onde eu queria andar, até porque o raciocínio que eu fiz é o raciocínio que qualquer cidadão hoje na rua faz.
de montar fatos. Nem coisa tão primária, de um cara que cuida do cabelo, aconteceu aquele negócio, raspa a cabeça. Então, detalhes. Quer dizer, não sei se é fruto da própria experiência que eu tenho com CPIs, mas eu acho, o balanço que eu faço é que o Brasil ganhou, que nós ganhamos, lamento, porque é abuso de criança, é violência, são crianças mortas, é criança queimada, mas nos traz a esperança para o futuro de deixarmos um legado de uma nova legislação, uma legislação tanto preventiva quanto punitiva. E, em segundo lugar, é que daqui sai a consciência minha, sabe? E penso que do Brasil, de que nós precisamos de prisão perpétua para esse tipo de crime. Esse tipo de crime ocorrido aí, em qualquer país do mundo, era prisão perpétua. Em alguns estados de alguns países, seria pena de morte, o que eu não prego. E acho que não é disso que nós precisamos. Mas eles são compulsivos, eles voltam a delinquir. É tanto que quando vão para a rua, vão porque eles têm bom comportamento e têm. Porque não tem criança para abusar dentro do Brasil. De maneira que a minha avaliação é que o ganho foi muito grande, sabe? Assim, o fato do Ademir se tornar réu, confesso, depondo para a CPI, o que ele não falou para juiz, o que ele não falou para delegado, não falou para Ministério Público, na ânsia de querer se defender do crime da Tainá, assumiu o outro. Acho que tudo isso me deixa muito satisfeito e assim é um pouco mais do que eu imaginei que nós teríamos. Eu imaginei que nós poderíamos ouvir o George assim, com elementos na mão, mas como o inquérito não veio e o inquérito ficou público, vocês publicaram, vocês fizeram um desenho muito importante, tanto a Tribuna como a Gazeta. Vocês souberam, como é que a gente fala, quando a pessoa fala e você desenha o que a pessoa fez. Não. A pessoa fala e você desenha. Quando você faz um livro com desenho Não. Storyboard. Não, eu tô sabendo que eu quero falar, mas não tô. Eu já ia falar. Transcrever. Não, eles falaram o que eles disseram, vocês conseguiram realmente passar para o papel, assim, por exemplo, aquele croquis, aquela coisa toda, né, os detalhes e o porquê do porquê. Muitas coisas, claro, que eu sabia da questão do sangue, a questão do luminol, a questão disso, daquilo, o que pode, o que não pode. Eu sabia de uma reação, como que pode? Eu procurei saber o tamanho daquele quarto, o quadrado daquele quarto, quantos metros tinha do quarto dele para lá. Quando eu perguntei, eu sabia, certo? Então, eu acho que o proveito foi muito grande. Eu acho que o que nós vamos produzir daqui para frente, antes de encerrar essa CPI, a partir daqui, porque o movimento começa agora, desse plebiscito para que nós expormos pena de morte, é a partir desse drama da cidade de Minas. Só um esclarecimento ontem em relação àquela criança abandonada lá na BR-101. Aqueles dois mandados, eles tinham relação direta com abuso sexual? Ou era só um mandado para prisão deles em relação às armas? Não. As armas era busca e apreensão. Então não tinha a prisão ainda. Eles podem prorrogar a prisão deles. Mas a prisão deles aqui se deu por abuso sexual? Seria, exatamente. Mas tá certo? esse que está escrito no mandado é porque não ficou claro ontem quando o senhor leu o mandado. Não, é porque acontece o seguinte, como o mandado era tanto para lá como para cá, porque quem tinha que fazer a busca e apreensão era eles, e tinha um mandado. Quando eu comecei a ler os trechos das prisões, eu comecei a ler o trecho do mandado também, que não tinha a menor necessidade de eu ler, entendeu? Até porque eles não precisavam saber que tinha um mandado de busca e apreensão na fazenda. Mas eles foram presos por qual motivo? Exatamente, presos exatamente depois que... Mas qual o motivo da prisão deles aqui? Presos depois que a delegacia da criança e do adolescente ouviu a mãe juntamente com a juíza. Ela foi ouvida também no juizado, no juízo com a doutora Gladys. A partir da coleta dos depoimentos, eles foram enviados para a Bahia, para o tribunal. O tribunal enviou ao Ministério Público e ao delegado do feito, como se chama. Eles entenderam, até porque